Pro Brasil? Eu acho que vai virar uma das grandes potências do vinho. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Todo mundo achava que a pessoa lá da comunidade não ia conhecer nada de vinho. E conheciam, queriam discutir. Todo mundo é influenciador digital, quer dizer, então você está botando seu dinheiro aonde, pelo amor de Deus? César, Fala, como você amigo. entrou nesse mundo do vinho? Bebendo. Bebendo. Aí depois teve revista, televisão, evento. Falando sério, né? Desde cedo em casa já tínhamos aqueles pequenos hábitos de um vinhozinho com aquela colherzinha de açúcar. Acho que muita gente teve essa iniciação por aí. Depois, na adolescência, os vinhos de garrafão, o nosso vinho da garrafa azul. E passou-se um tempo, comecei a tomar mais vinho com mais frequência e aí rapidamente veio o amor pelo setor, pelo segmento e etc. E quando que isso virou profissão? Na verdade, eu estava na editora JB, na revista Forbes, e a revista era muito pautada por eventos. E um dos eventos que eu usava muito como ferramenta de trabalho, né, de networking, de atratividade para o prospect e para o leitor da revista, para o anunciante da revista, eram eventos de vinhos e charutos, etc. Então ali começou um primeiro contato mais forte. Tive também o prazer de conhecer o Marcelo Copelo, que escrevia na Gazeta Mercantil, e ali já assinalava uma curiosidade pelo setor. Como eu ficava na revista Forbes, entre dois gigantes, que era o Jornal do Brasil e a Gazeta Mercantil, me veio a ideia de montar uma revista e, obviamente, ampliar o núcleo revista, e essa revista não poderia ser outra senão de vinhos. Desenhamos todo um projeto dessa revista na época, dentro da editora JB, e aí foram me pedindo business plan, foram me pedindo equipe, foram me pedindo dinheiro, e aí viabilizamos a revista para nascer já com 3 edições pagas, um time de primeira, comandada na época pelo Marcelo Copelo, e assim foi minha primeira empreitada no mercado do vinho, sendo que a gente já fazia os eventos com a bandeira da revista Forbes. Em seguida você fez a adega, é isso? Essa era a adega. Essa era Essa, na verdade, era a adega. E logo na sequência, assim nasceu a adega. O Nelson Biondi fez toda a parte de layout da revista, assinatura da revista, comunicação da revista. Estávamos com ela toda pronta, como eu disse, financiada, 3 edições pagas, o que no mercado editorial é uma raridade. E aí a editora JB, Forbes, comprou a editora Peixes, onde tinha a Gula. Quer dizer, então naquele momento perdeu-se todo o sentido de nascer com uma revista de vinhos, visto que ele tinha a Gula, que era um fenômeno editorial, e todas as outras revistas para esse tal núcleo de revista. E aí eu fui convidado a abortar o projeto, só que o projeto já tinha andado muito, então eu sensibilizei os executivos lá para que o projeto não morresse diante de todo um compromisso que já se tinha assumido. E aí convidei o Christian, atual dono, para tocar o projeto em sociedade. Então fizemos uma sociedade, saímos com a revista, como eu disse, já paga aí 3 edições, a revista fez um sucesso muito bom. E assim foi a minha entrada e minha contribuição para o mercado do vinho, que você vai ver que tem muita contribuição na área de eventos e na área editorial, né? E assim nascia uma das grandes revistas do setor, né? Que foi a Adega. E depois, como é que você chegou a passar para essa parte de eventos e criar o Rio Wine and Food Festival? Olha, outros eventos que você já fez? O evento já estava no meu DNA, então muita gente confunde a pessoa de marketing com a pessoa de evento. Tanto que eu disse que na revista Forbes a gente pautou toda uma gestão da revista baseada em eventos. Que a Americana é assim, a Americana tem um castelo na Europa, tem um iate maravilhoso do Steve Forbes que ele faz eventos. Aqui na versão Tupiniquim a gente deu nossos pulos e fizemos muita coisa bacana. Então o evento já estava no meu DNA e foi até um dos fatores que me levou a sair fora da revista Adega, porque desde lá
minha ideia já era uma plataforma multimídia, falar de forma mais abrangente com o mercado e não restrito à publicidade, fazer com que o anunciante, seu parceiro, não deixa de ser, saltasse as páginas da revista para mais diversas formas de relacionamento. E daí é que saiu o nome Baco Multimídia. Daí veio, não, eu saí da adega com mais ou menos 2, 3 anos, me afastei um pouquinho do setor, mas sempre acompanhando, sempre bebendo, sempre frequentando os eventos e até um olhar muito crítico nos eventos que se fazia de vinho, ao tempo que você via a presença do vinho na TV, nas mídias, nos veículos generalistas, etc., crescer cada vez mais na TV aberta, etc. e tal. Tem uma passagem da palestra que eu faço sobre a história do vinho, que eu digo o seguinte: na TV aberta antigamente só servia vinho na mão do Tarcísio Meira e da Glória Menezes, quando eles eram o astro principal da novela da então 8 horas. Não existia mais vinho. Hoje você vê vinho em tudo que é novela, nos seriados, A Grande Família, em todos os canais, etc. E não tem uma revista, um jornal que não tenha uma coluna de vinho ou vinho e gastronomia, né? Então, também acompanhando isso, e aí reencontrei o Marcelo e vamos fazer alguma coisa, fiz tudo menos revista. E aí nasceu, na verdade, a Baco Multimídia, sem revista, mas uma casualidade de um evento nos levou de volta ao mercado editorial. Foi um projeto que a gente fez com a Vini Portugal, que eram os 50 melhores vinhos de Portugal. Depois de feito, Marcelo foi 6 vezes em Portugal com Charles Metcalfe, provou-se mais de 1.500 vinhos e o resultado disso ia ser lançar 2 eventos, um no Rio e um em São Paulo. E era muito pouco para passar todo aquele farto material. E a gente conseguiu viabilizar uma revista, né, padrão Table Book, com a Vini Portugal, e foi um sucesso muito grande. Tiveram os eventos e a revista suportava isso numa tiragem de 12.000 exemplares. Então já foi ali um retorno ao mercado editorial e a pressão sempre vinha. E quando é que vem a revista? Marcelo em especial, né? Porque você não vai ter uma revista, etc. Nesse tempo também a gente crescia com a grande prova Vinho do Brasil. E aí veio a ideia e olhando o mercado e fazer qual é o material que se tem de Brasil. A gente viaja muito, né? E lá fora a mesma pergunta, já começava a se ter um interesse grande pelo Brasil e não se tinha um material sobre Brasil. Você tinha que na site de A tem algo, no site de B tem outra coisa, um folder aqui em inglês, outro folder em espanhol, não tinha um material consistente. Daí veio a ideia do Anuário Vinho do Brasil, mais uma investida no mercado editorial, né? Feito em português e inglês, que eu acho que ajudou muito a indústria brasileira a falar com o mercado lá fora, né? Como que você avalia aí a evolução do vinho brasileiro? Só aumentou a quantidade de vinícolas, de garrafas, aumentou a qualidade, hoje ele está competindo de igual para igual com o vinho importado. Como você avalia, desde o seu início até hoje, o vinho brasileiro? Olha, é impressionante poder... eu digo sempre que é uma honra, uma felicidade poder acompanhar isso ano a ano. É extremamente claro e evidente o crescimento da qualidade, em qualidade dos vinhos brasileiros. Como algumas regiões se firmam mais com cada tipologia de uva, de vinho. Falar de espumante, eu digo sempre que é chover no molhado, a gente tem grande espumante, não é novidade, o Brasil tem uma aptidão natural para espumante, mas começo a ver aí tintos muito bons, e também não é de hoje, hein? Mas a grande prova nos propicia acompanhar essa evolução em diferentes terroirs e em diferentes tipos de uva. Então, Marcelin, né, que estava praticamente, não vou dizer desaparecida, mas não vinha sendo trabalhado como casta. E hoje você vê o Marcelin acontecendo, o Cabernet Franc, que foi a grande surpresa da edição da grande prova passada. É evidente a melhoria da qualidade do vinho brasileiro. Por que então a penetração tão pequena do vinho brasileiro nos 2 principais mercados, em São Paulo e no Rio de Janeiro, nos restaurantes em si? No Rio até eu vejo um pouco mais de presença do vinho brasileiro nas cartas, mas em São Paulo muito pouco. A que você atribui isso? Olha, tem todo um trabalho que tem que ser feito aí pelos produtores nacionais, pelo Ibravin,
Como você falou, o Rio de Janeiro já se tem uma presença muito boa. E acho que São Paulo começa a ter sim, né? Você vê restaurantes como o Dom botarem vinho brasileiro na sua carta. Quer dizer, cada vez cresce mais, é um processo, tá entendendo? Não vou usar o termo preconceito, não. Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito mesmo. O vinho brasileiro não tinha essa qualidade toda, vem tendo, vem conquistando espaço, então é natural de que se galgue um espaço a cada tempo, entendeu? E a produção, né? Que pouco a pouco ela continua no Rio Grande do Sul, mas ela está abrindo novas fronteiras, né? Tem vinho até na Bahia, tem vinho em Minas, São Paulo. Isso é bacana que também aí vocês estão pegando um bocado de coisa em primeira mão. A gente estava fazendo os infográficos do anuário e sempre o Rio Grande do Sul cravou lá 90% da produção nacional. Esse ano esse número já foi 85%. Então estados como Minas, Paraná, Santa Catarina, Bahia vem crescendo para cima do Rio Grande do Sul. Então é fato, né? Nos prêmios aí nacionais e internacionais temos vistos aí vinhos de Minas ganharem prêmio, vinho de São Paulo aqui pertinho, né? 200 quilômetros de São Paulo, você tem coisas muito boas. E Bahia, Rio de Janeiro está vindo com uma produção nova aí, muito interessante. Bahia a gente tem no ano que vem na Chapada Diamantina e não no Vale do São Francisco, as primeiras safras comerciais. Eu acho que tem uma imagem tua nessa Chapada Diamantina. É lindo e eu acho que vai disputar em qualidade com os melhores vinhos do Brasil e vai levar fácil no quesito beleza natural. Porque e também Syrah e Sauvignon Blanc também desponta, tem alguma coisa lá. O Malbec, eu provei muito pouca coisa de lá, mas adorei o que eu provei, entendeu? Gostei muito. E é invertida também? Sim, poda invertida. A poda invertida, estão seguindo essa mesma linha. Porque no Nordeste, normalmente a época chuvosa é no inverno mesmo, né? Na verdade, você tem, quando você fala Nordeste, se você pegar o Vale do São Francisco, é uma coisa à parte. Então você pode ter uva lá o ano todo. Então você vai ter 2, 3, 4, 7 safras se você quiser. Na Diamantina não. Você vai servir uma coisa muito parecida com, por exemplo, você entender, eles estão começando a fazer a colheita agora em finais de junho. Tá? Então vai entrar por julho e por agosto. Porque o período chuvoso lá é abril e maio. E a qualidade? Você provou os vinhos? É o que eu estou lhe dizendo, eu provei ainda vinhos testes, vinhos que não... E foi surpreendente. Eu tive a oportunidade de fazer uma degustação aqui no Josefine, convidei alguns colegas jornalistas e fizemos exatamente isso, as novas fronteiras. E aí pegamos vinhos dos mais diversos lugares e eu levei, e não tinha comentado ainda que dentro daquelas amostras tinha uma da Chapada Diamantina e surpreendeu todo mundo. Um vinho ainda sem filtragem, sem nada, sem ainda estar finalizado, e de vinhedos novos, né? Eu aposto muito nessa região. Mas, Sérgio, voltando só a essa questão aí do consumo do vinho brasileiro nos grandes centros, evoluindo um pouco mais isso daí. Se você for ver hoje, eu não tenho os números precisos, mas deve representar a produção brasileira de vinhos finos o equivalente ao que é importado de vinho chileno, que é o líder do mercado. Mais ou menos isso, se você somar vinhos e espumantes, deve dar a mesma representatividade de mercado, só que num restaurante você não enxerga. Não, bem menor. Não, os números são bem menores. Bem menores? Bem menores. Isso se você somar aos vinhos brasileiros, os vinhos de garrafões. Se você tirar isso, eu digo para você o seguinte, quer ver um dado interessantíssimo? Se eu pegar uma das 5 maiores do Chile ou uma das 5 maiores da Argentina, produz mais vinho fino do que todo o Brasil. Não, mas se eles exportam para o mundo todo, não Sim. que é exportado para o Brasil. Sim, mas eu estou falando o seguinte, produção, capacidade de produzir vinho. Né? Nossa produção ainda é pequena em volume. Né? Nossa produção em geral ainda é muito pequena. A maior parte dessa história que você contou pra gente aconteceu no Rio de Janeiro, né? Você é baiano. Como que é o consumo na Bahia? É impressionante. Cresce muito. E no Nordeste, acho que Salvador é um dos mercados que se destaca. Eu conto uma passagem agora recente, que foi num clube que eu estava social lá, e a rolha é livre. E eu fiquei impressionado quando você olhava para as mesas, 3, 4, 5 garrafas de espumante de vinhos brancos, de vinho rosé, de vinhos tintos. E aí os vinhos tintos na taça, ora com os dedos gordurosos, ou seja, aquele vinho quente, ora você via a taça ali suando de gelada. Mas não interessa, a turma está tomando vinho, bebendo vinho.
E lá está tomando mais os refrescantes ou os tintos pesados, como em algumas regiões, por exemplo, Fortaleza e tal, que toma quase só tinta? Não, eu não teria esse dado, mas eu acho que tem uma diversidade. Eu acho que bebe-se muito espumante lá, bebe-se muito espumante, ainda mais no verão. E a Bahia é um caso à parte, né? Parece um outro país, né? As comidas são diferentes, os nomes todos com uma raiz africana muito forte. A comida baiana combina com vinho? Opa! Uma muqueca, um acarajé com Riesling, tudo a ver. Harmoniza lindamente bem. Né? Bom vinho verde. Não é propaganda de quem nasceu na Bahia, não? Não, é propaganda de quem gosta da comida baiana e gosta de vinho. Tem que puxar a sardinha um pouquinho, né? Sim. E você acha que o consumidor brasileiro é preconceituoso? Não, como eu disse, não é quanto ao vinho brasileiro. Que isso, quanto ao vinho brasileiro? Se eu lhe perguntar a você, dois especialistas aqui, conhecedores, fazer vocês voltarem 10 anos atrás e pedisse a vocês 5 vinhos tintos brasileiros, bons, vocês teriam dificuldade de me referendar 5, 6, 10 vinhos. Talvez até vocês não que conhecem iam pegar aqueles exemplares que a gente sabe que faz sucesso aí há 15, 20 anos. Mas não na quantidade que se tem hoje, tá entendendo? Então, hoje nós temos uma oferta fantástica. Tanto é que hoje a gente tem a categoria Super Premium na grande prova. São vinhos acima de R$150 e todos têm bom espaço no mercado. Independente de você, eu ou qualquer outro achar caro, esses vinhos têm espaço no mercado, entendeu? Então, você tem uma quantidade muito grande de vinhos tintos hoje, de boa qualidade disponível. Então, falar em preconceito, não, é a real. Nós não tínhamos essa oferta há 15, 20 anos atrás. Eu falei 10 talvez tenha sido pouco, mas nós não tínhamos bons vinhos tintos há esse tempo atrás. E se você fazer um exercício aí, uma brincadeira e olhar 15 anos à frente? Maravilha para o Brasil. É. Eu acho que vai virar uma das grandes potências do vinho. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Quando você olha a evolução do vinho argentino, eu diria para você nos anos 80, eu posso estar perdido, a exportação da Argentina não chegava a 35 milhões de dólares e em torno de 12 vinícolas exportavam. Em 2000, no começo dos anos 2000, esse número chegava a $1 bilhão e mais de 100 vinícolas exportando. Quer dizer, então, o nosso vizinho aqui, que é uma autoridade em termos de vinho, juntamente com o Chile, podemos nos espelhar neles. Mas lá o consumo per capita caiu muito, né? Já chegou a ser 90, quase 100 litros per capita e hoje está abaixo dos 30 litros per capita. E nós estamos no 0,5, 0,7 de vinhos finos. É uma diferença muito grande. Lá ele já tinha um mercado consumidor elevado, certo? E depois ele ampliou a qualidade do vinho que deu essa diferença de exportação, de valor. Olha, aí o pacote seria muito grande. Vai entrar hábitos de consumo, os energéticos, as vodkas, outras bebidas, as próprias cervejas artesanais. Vai entrar o empobrecimento da Argentina. Vai entrar a força da exportação, privilegiando mercados de fora. Vai entrar várias contribuições nessa cesta que fez esses números caírem. Tá entendendo? Mas uma coisa é fato, no mundo todo, em muitas praças do mundo, como Espanha, Itália, França, se eu não me engano, acho que Portugal fica fora disso. O consumo vem caindo. Acho que Portugal cresce e deu um número espetacular agora, inclusive no relatório da OIV, mas são os turistas bebendo lá, então não são os portugueses, então maqueia um pouquinho esse número. Tem esse pequeno detalhe. Agora, você acha que efetivamente o Brasil vai aumentar o consumo per capita de vinhos? Porque a gente tem aumentado a produção, sem dúvida alguma aumentou a qualidade, a gente observa também, você já falou nessa entrevista, mas o consumo per capita brasileiro permanece o mesmo há muitos anos, 0,5, 0,7 vinhos finos, 2 somando aí o vinho de não viníferas, o famoso de garrafão, e a gente permanece nesse mesmo patamar sempre. O que vai fazer isso mudar? A economia. A economia em primeiro lugar. O mercado estava reagindo, a economia deu essa freada. O jovem. Mais jovens estão se acultuando com o vinho. Esse jovem vai
crescer, vai ter uma idade maior, vai ter uma renda maior, e aí vamos também para a economia, e isso vai se converter com certeza em consumo, entendeu? O interesse é gigante, do jovem, do não jovem. É só vocês verem a quantidade de cursos que se proliferam Brasil afora, confrarias, etc. Então isso há de se converter em consumo. E como você falou, é muito baixo, então de fato isso tem que se crescer, entendeu? É 0,7 o número que a gente calcula. É um número, né, insignificante, ainda mais quando comparamos com outros países. E todas essas regiões novas aí do Brasil, qual que você acha que tem mais futuro? Se você olhar, na verdade, aqui a Serra da Mantiqueira. Eu boto fé nessa região da Bahia, da Chapada Diamantina, e acho que tem outras regiões também, notadamente as que têm café. Se você olhar a Serra da Mantiqueira, a gente está falando aqui dos locais que tinham e tem, né, na plantação de café a sua cultura. E o café hoje está dividindo espaço com o vinho. Né? Não é o caso da Chapada Diamantina. Aliás, não é o caso, não, desculpa. É o caso também da Chapada Diamantina, que é uma cultura nova lá e que está sendo extremamente premiado no mundo todo. Como surgiu aquela ideia de você fazer uma simultaneidade incrível de eventos espalhados pelo Rio de Janeiro? Cabeça aqui é inquieta, né? Não para quieto, quer sempre estar buscando coisas novas. Nós levamos um evento para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, na conversar na prefeitura, já provocado por eles. E teve uma casualidade de um encontro com prefeitura, com o governo do Rio e nosso time. E aí veio a provocação: não, vocês têm que fazer, aqueles eventos você faz ali, aquele evento você faz acolá. E a gente aí fez, mas sim, e como é que a gente pode ajudar vocês? Como é que a gente pode fazer alguma coisa aqui no Rio de Janeiro? Então, vamos fazer um evento daquele. E aí de imediato veio a Marina da Glória. Eu fiz, mas aí não é um evento da cidade. É um evento que a gente vai botar uma bilheteria, vai ganhar dinheiro, mais um evento de vinho. E eu lhe falei no momento que eu era muito crítico aos eventos de vinho, em geral. E aí o pessoal fez, então o que é que você quer fazer? Eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo da cidade, para a cidade. E aí pedi a eles 15 dias para desenhar o projeto. E a gente já tinha muito em mente, dentro da meta nossa, de sempre estar levando a cultura do vinho a mais gente. Esse sempre é um desafio da gente. Para crescer nosso mercado, não seria crescer em cima de concorrente, seria ajudar aumentar o consumo de vinho no Brasil, ajudar a crescer com o mercado de vinho, como a gente vê acontecer agora, por mais que ainda não reflita no consumo. Então desenhamos aquela ação toda, né, que passa por diversos lugares, inclusive móvel com o Wine Bus. E aí o que foi bacana, que a gente foi conversar com as pessoas chaves, a BIH, né, dos hotéis, a Brasel, Cindy Rio e alguns players de restaurante, de hotelaria, e todo mundo abraçou o projeto de forma maravilhosa. Então todo ano a gente abre o festival repetindo isso que eu estou contando para vocês e sendo grato a essas pessoas. Acho que todo mundo parece que queria algo desse jeito, queria que o Rio tivesse um evento desse. Então nós nascemos já com um jantar para 200 pessoas no Copacabana Palace, com todo mundo convidado, e de forma inédita todos os chefes do hotel cozinhando junto, preparando o jantar. Quer dizer, isso foi fantástico, mas só conseguimos isso graças à parceria do Copa e dos produtores que junto conosco, né, deram condição para que isso acontecesse. E aí veio a ideia do seminário, que eu sempre fui crítico, que era um setor que não se debatia, não se tinha pesquisa. Eu tinha uma amizade boa com o pessoal da Nielsen, foram e continuam sendo sempre um dos palestrantes. E fomos juntando as ações, então feira de vinhos, o Wine Bus para circular, evento da barraca de praia, evento na favela, levamos o vinho à comunidade, a gente chamou de Well Comunidade Drink, nas mais diversas regiões das cidades, produtor que estava chegando, querendo achar importador, fizemos jantar para essas pessoas, ou seja, uma diversidade como vocês continuam vendo até hoje acontecer, e meio que a agenda matriz se repete um pouco, então seguimos, temos o seminário na FGV, apenas cresceu, ele foi para um auditório maior. Ano passado tivemos 650 pessoas, das 8 às 17, sem tomar uma taça de vinho.
e passamos pelas mais diferentes disciplinas do vinho. Então, e-commerce, marketing, vendas, produção nacional, importação, tributação, os clubes de vinho, ou seja, é um dia muito rico para se debater o vinho, para se conhecer, para se aprender. E aí temos as mais diversas, aí fomos há 4 anos atrás para o Uptal, que tem um mercado de produtores, muito parecido com o mercado da Ribeira, lá em Lisboa. Cercamos o mercado com barracas de vinhos e de comidas também, e na última edição tivemos em 3 dias 33 mil pessoas. Se alguém me contasse, eu não acreditaria. Então, deixo quem não acreditar à vontade. As filas para se beber vinho, as vendas das tacinhas coloridas, foi uma loucura. Então, gente, produtor, barraca, que vendeu 1000 garrafas de vinho. Quer dizer, isso foi, 3 dias isso é uma loucura. Vocês conhecem evento, fazem evento, sabem o que é isso. E, em média, 300, 350 garrafas de vinho sendo vendidas pelos expositores. E seguimos com esse evento. A gente fazia ele no último dia, porque ele ia pegando gente para lá, para esse evento. Tanto que a gente chamava de wine out. E a gente não tinha muito bem a certeza do que ia acontecer. Hoje, a gente inverteu. Ele é tão forte que ganhou filhote, vinho no mercado, Brasil afora. E ele, hoje em dia, abre o Rio Wine Food Festival. E esse vinho na favela, como é que foi? Foi uma experiência fantástica. Primeiro que todo mundo achava que a pessoa lá da comunidade não ia conhecer nada de vinho. E conheciam, queriam discutir. E aí foi bacana que a gente subiu com um importador e 2 produtores. Eu me lembrei que o pessoal da Salton estava. E a turma lá dos bares, o Bar do Davi, que foi, na época, eleito o Comida de Boteco como o melhor tira-gosto. E juntamos aquela turma lá, e todo mundo que eu estou dizendo, conhecia um pouquinho de vinho. Então botamos e tal, como abria, como servia e tal, trocamos uma ideia. E depois a melhor e a maior da constatação. Os caras já conheciam o vinho e já bebiam. Sim. Qual foi o grande legado daquilo ali? Eles compravam vinho no pé do morro. Então eles desciam e compravam no primeiro supermercado que achavam. Então eles tiveram a oportunidade de falar com o importador e com o produtor, estabelecer esse contato. E o produtor, o importador, viu que aquilo era um mercado. Claro. Então foi muito bacana, foi muito bacana. Muita gente ali trabalhando nos restaurantes. Sim, exatamente. Não, e o turista que sobe, etc e tal. É interessantíssimo. No fundo foi uma inovação de evento, e é um pouquinho isso que é a sua crítica dos eventos, que você falou que a gente ia voltar nesse assunto. Quando eu falei que teve aquele período que eu me afastei um pouquinho, mas sem deixar de frequentar e obviamente sem deixar de beber, eu via muito eventos sem briefing, sem objetivo. E aí o que é que acontecia? Você perguntava para quem é esse evento e você via lá, tinha do restaurante X 7, 8 pessoas do mesmo restaurante. Você via sempre as mesmas pessoas. Até hoje ainda acontece um pouco disso, hein? Você não via o quebrar, sair da caixa. Você não via ir buscar outras fronteiras, outros públicos. Então, sempre o mesmo lugar, as mesmas pessoas, uma falta de briefing. Então, não quero citar aqui o evento, mas eu fui de uma grande região produtora, vinhos maravilhosos, 1000 e tantas pessoas lá dentro, vinhos de 1.000, 2.000 euros sendo abertos, e as pessoas não sabiam por que estavam ali. Era um evento comemorativo a uma safra, né? Um lançamento novo, e obviamente por ser lançamento, aquele vinho era muito jovem. Então você via o pessoal fazer crítica aos vinhos, não entender nada, quer dizer. Esse é um bom exemplo, eu fiquei assim estarrecido nesse evento. O folder em inglês, talvez ali 80% não falasse inglês, misturado profissionais com estudantes, com jornalistas. Então é isso que eu digo, você tem que entender bem qual é o objetivo que você quer alcançar, qual é o foco de se fazer o evento. E aí sim, investir sua verba, né, buscando esse público. Agora não é e agora eu vou dar aqui uma pimentada na conversa, mas aí só se vocês participarem. É a coisa que você está vendo agora do influenciador digital. Todo mundo é influenciador digital, quer dizer, então você está botando seu dinheiro aonde, pelo amor de Deus? Eu vi uma pessoa comentar sobre um vinho que certamente foi patrocinada pela marca e fez um desserviço àquela marca. Então tem que saber bem o objetivo, o foco e onde investir. Né? O influenciador digital ele já está caindo um pouco em descrédito com muita gente,
Porque existem boas pessoas e existem aquelas que são simplesmente uns aproveitadores num determinado momento, tá certo? E acaba virando um garoto propaganda e não um jornalismo, é uma mistura das coisas. O que você acha? Na verdade, todo esse ambiente de internet é um território meio desconhecido. Quanto vale um banner rotativo, quanto vale um link, quanto vale... Quer dizer, é muito desconhecido. Mesmo para as grandes agências de publicidade, isso ainda é um problema, digamos assim. Mas você não acha que está misturando um pouco o que é jornalismo, o que é um crítico, com o que é um propagandista? Totalmente. Não são duas coisas totalmente diferentes? Totalmente, não tenho nem dúvida disso. E por isso que eu toquei e joguei aqui, que eu brinquei com você que eu ia apimentar a conversa, sendo crítico ao evento, sendo crítico ao influenciador digital. Agora, não é um influenciador digital sério. O nome já diz um influenciador digital porque ele influencia naquele ambiente digital. Mas não porque o cara tem lá não sei quantos mil cliques, tá entendendo? Que, desculpe, vende-se em qualquer esquina. Tá? Então tenta ver pelo menos o que é que o cara falou nos últimos 3 minutos de existência dele como influenciador digital. E antes de ele entregar o seu produto, para ele ser um porta-voz do seu produto. Então nada contra influenciador digital ou contra qualquer pessoa, ação, evento, qualquer coisa. Só acho que tudo merece uma melhor análise. Então vamos emendar com a questão, finalizando aí do Rio Wine and Food Festival. Para onde ele vai neste ano? Eu sempre falei, você já me perguntou isso há um tempo atrás, a gente nunca quis receber proposta de várias cidades, de vários empreendedores chamando, a gente nunca quis fazer dele aquele projeto um por estado, a gente acha que a gente terminaria matando nosso produto. Queremos sim ir para uma cidade do Nordeste, queremos sim ir para uma cidade do Centro-Oeste, uma do Sul e pronto. Mas estamos indo agora para Búzios, tá? Então tem Wine em Búzios, agora de 6 de setembro a 15 de setembro, porque alinhado ao nosso projeto de divulgar a cultura do vinho, desmistificar o vinho. Então vamos para uma área de praia, vamos tomar vinho em praia, vamos fazer drinks à beira do mar, tem Wine Boat lá, não vai ter Wine Bus, mas tem Wine Boat. Então tem muita ação bacana. E lá nós vamos fazer drinks, sangrias, coquetéis, etc. e tal. Trabalhar junto com o público dos restaurantes. Vamos fechar a Rua das Pedras, cheio de barraca de vinho, vai ser bem gostoso. Então esse era um lugar assim que a gente tinha muita vontade de fazer. E tem outro que aí é de serra. Então capitais iríamos para 3 ou 4, ainda nessa nova temporada. E um lugar de praia e um de serra, e aí a gente trabalha melhor. Do Nordeste você já escolheu? Rapaz, não, viu? Tá quase certo a gente ir para Salvador. Mas não, foi por pouco. O Recife conversou muito com a gente para levar para lá. E aí valeu. Não tem como correr, né? Não tem, não. O sangue baiano falou mais forte. Então vai ficar para a próxima entrevista o caos? Cara, não tem Ou assim... é mais um caos de baiano sabonete? Não. É capaz de desligar aqui e eu me lembrar. Agora não me veio nenhum em mente, não. Obrigado. Não, tem as... então... tem sempre os causos, que são aquelas provas às cegas, né? Que você brinca e tal, e serve um vinho improvável, e quando você vê o especialista da vez, da ordem, o entendido do dia, está se passando, né? Mas isso, como eu dizendo, isso são vários momentos que você vê como isso. Tem outro que foi uma curiosidade, né? Vou contar, pronto, mais um. Entramos no lançamento na Hennessy, do XO, né? E aí entrava eu e o Reinaldo Paz Barreto, lá do Jornal do Brasil. E o David Marcovitch nos esperava no Lontra do Fazano. Isso um dia quentíssimo, não era na época de frio, mas esquentou terrivelmente, como aqui em São Paulo acontece, né? Muda o tempo e ninguém vai. E quando entramos, pegamos nosso conhaque, e de imediato veio o David cumprimentar a gente, mas na mesma hora um garçom com um balde de gelo. Ele não hesitou de pegar o gelozinho e pá! E Reinaldo, aquele estilo dele, fez: mestre, não estaria cometendo heresia? Ele fez: antes uma heresia do que tomar esse conhaque nesse calor quente. Fiquem à vontade. Obrigado, Sérgio. Beleza, valeu.